Voltei, quarto ano. Falei que ia voltar? Então, agora nós vamos falar sobre língua portuguesa, tá? Nós vamos entender um novo gênero textual. Nós estávamos vendo há muito tempo atrás, em sala de aula ainda a gente viu HQs, lembra? O tipo de história em quadrinhos, né? História em quadrinhos, que é um tipo de texto que vocês já conhecem há muito tempo, que vocês têm o costume de ler Maurício de Souza, né? Vimos que dentro de história em quadrinhos tem as onomatopeias, balões de falas, balões de pensamentos, né? Vimos que tem muito uso do vocativo. Vocês construíram algumas histórias em quadrinhos, né? Tudo isso que o livro abordou, que a gente foi trabalhando no livro. Agora, nós vamos avançar, tá? E esse avanço vai ser dentro do livro. Então, pausa o vídeo para pegar o livro de português. Ok? Já estão com o livro aí? Vocês vão colocar agora na página 42, combinado? Na página 42, nós vamos iniciar a unidade 2. Na unidade 2, que na verdade... Desculpa, não é na página 42, não, na página 40, né? Que nós vamos iniciar a unidade 2, né? Na unidade 2, que é o novo gênero textual que nós vamos ver, ela está intitulada dessa forma: Pelos Caminhos da Mitologia Grega. Bom, vamos analisar esse nome. Pelos Caminhos da Mitologia Grega. Mitologia lembra mito e grega lembra Grécia, e é de fato da Grécia, né? A Grécia é um país que fica na Europa, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre a mitologia grega, ou seja, são mitos que vêm da Grécia, mas não é uma Grécia atual não, tá, quarto ano? É uma Grécia bem antiga, tá? Uma Grécia, assim, de séculos e séculos e séculos e séculos de séculos atrás, tá? Combinado? Então, aqui na página 40, vocês vão só pensar na imagem e conversar. Aqui tá pedindo para conversar com os colegas e o professor, mas aí você vai pensar, você vai pensar um pouquinho dessa imagem, vai observar, essa imagem e vai conversar um pouquinho com o seu responsável sobre ela, né? Tem a questão 1, a questão 2, a questão 3, a questão 4, né? Que tá mostrando o que está sendo representado nessa imagem, que é a imagem de Zeus, né? Que é o deus dos trovões. Como assim? O que é a mitologia grega, na verdade? A mitologia grega, os mitos gregos da Grécia Antiga, na verdade, para a gente viver na nossa sociedade, a gente precisa entender o que acontece ao nosso redor, né? A mitologia grega, bem antigamente, ela respondia algumas dúvidas sobre a Grécia Antiga para explicar os fenômenos da natureza que os seres humanos não conseguiam explicar. Então, mitos gregos são narrativas fantásticas, criadas pelo povo da Grécia mesmo, da Grécia Antiga. Eles criaram narrativas assim bem fantásticas mesmo, coisas assim que a gente que a ciência não conseguia explicar, e eles explicavam através de personagens gregos para explicar a fenômenos da natureza, o que acontecia, a escuridão, o entardecer, entre outras coisas. Então, aqui na página 40 e na página 41, vocês vão ver essa imagem aqui, né? Essa imagem que é Zeus. Zeus é um dos personagens, um dos mais famosos, hein? Depois vocês podem, quando a gente voltar para a sala de aula, podem até anotar aí e conversarem melhor com a Fabiana. A Fabiana, ela é especialista em mitologia grega e ela pode explicar melhor para vocês. E Zeus é o deus do trovão. Então, um personagem que muito famoso mesmo da mitologia grega, que a gente já está conhecendo. Quem é Zeus? É esse que está na página 41, que eu mostrei para vocês agora, que Zeus, ele é o deus dos trovões, né? O senhor do Olimpo. Ele era filho de Cronos e Reia. E aí a gente
A gente vai entender melhor outros personagens. É como se fossem super-heróis, sabe? Assim, são personagens fictícios, vamos dizer assim. São personagens criados por pessoas da Grécia Antiga para explicar tudo ao redor que vivia, que o povo da Grécia vivia antigamente. Nós vamos então embarcar em textos que falam sobre a mitologia grega, ok? Então, na página 41 e na página 42, você pode pensar sobre essas questões aqui, né? No escudo dos Zeus, que tem o rosto da Medusa, né? Que também é uma personagem mitológica, também é uma personagem da mitologia grega, entre outros que nós vamos conhecer. Na 3, Zeus é conhecido como o rei do Olimpo. Aí aqui pergunta se você já ouviu falar desse lugar. Importante você fazer uma pesquisa sobre o Olimpo. Você já ouviu falar do que é o Olimpo? Seria interessante saber o que é o Olimpo, né? E se você já leu alguma história de mitologia grega. Se sim, se você conhece uma história de mitologia grega, você pode compartilhar aí com alguns de seus familiares. Ah, eu conheço a história tal, Marcelo. Pode falar aí com seus familiares. Ou se não conhece, não tem problema, porque a partir de agora nós vamos trabalhar os textos sobre mitologia grega. Tá bem? Combinado? Bom, vamos lá. Avançando a página 42, avancem aí comigo. Nós vamos a uma que está intitulada como mito grego, né? Porque é o que a gente está trabalhando, né? Conforme eu falei para vocês, os mitos gregos, eles foram criados, né, pelos povos da Grécia, aqui ó, para ficar bem mais claro, para explicar fenômenos da natureza que não podiam ser compreendidos nem explicados pelos seres humanos, né? Por meio de personagens sobrenaturais, eram deuses, semideuses e heróis. Interessante, né? As histórias misturavam fatos da vida real e seres mortais em situações fantásticas, tá? Sempre em situações assim fantásticas. É sempre mais voltado para o imaginário, tá bem? Mas que explica muita coisa, até o mundo de hoje, na verdade, explica muita coisa lá na Grécia, tá? Combinado? Então, preste atenção. Na página 42, todo mundo comigo? Página 42, começa mito grego. Quando criaram seus mitos, os gregos procuraram explicar os fenômenos da natureza, o comportamento humano e o surgimento do universo. Esses mitos sobreviveram graças à tradição da literatura oral e ao registro, graças à tradição da literatura oral e ao registro nas obras de Homero e de Hesíodo, dois importantes poetas da Grécia Antiga. Observe a figura abaixo e conheça mais alguns dos principais deuses da mitologia grega. Então, aqui na página 42, apresenta alguns personagens da mitologia grega. São personagens que nós vamos entender e nós vamos conhecer dentro dos textos que falam sobre a mitologia grega. E na maioria das vezes, esses textos, na maioria das vezes não, ele sempre traz uma explicação de algum acontecimento, tá? Então aqui na página 42 nós vamos conhecer Poseidon, Hera, Hades, Apolo, Ártemis, que tem um acento aqui no A, né? Atena, tem milhares de outros personagens. Nós vamos conhecer mais para frente outros. Agora, aqui na página 42, vocês vão ler quem é Poseidon, quem foi Poseidon, né? Quem foi Hera, entre outros que estão aqui. Só aqui tem 6 personagens da mitologia grega. E vocês vão ler. E vão pensar na questão 1, que é que objetos cada deus traz consigo, né? E número 2, os poderes de alguns deuses gregos lembram os poderes de alguns super-heróis, que a gente até conversou sobre super-heróis quando nós vimos história em quadrinhos, né? Super-heróis vocês desenharam também, os super-heróis preferidos de vocês. Então, esses personagens da mitologia grega, eles se assemelham, eles lembram os grandes super-heróis atuais, tá? Lembrando, mitologia grega, estamos falando de Grécia e Grécia antiga,
tá? Bem antiga mesmo. Grécia, séculos e séculos e séculos e séculos atrás, que eram mitos para explicar acontecimentos, né? Coisas que aconteciam na Grécia Antiga. Porque muitas coisas eles não conseguiam entender, o ser humano não conseguia explicar. Então eles traziam personagens, dentro desses mitos, para explicar tudo ao redor da vida das pessoas daquela época, tá bem? Essa é a página 42, que não tem nada de escrito. Conforme eu falei para vocês, vocês vão apenas pensar nessas questões, até porque é uma questão oral, tá? Aqui o símbolozinho de questão oral, tá bem? Depois, na página 43, vocês vão fazer, aí sim, tá? Vocês vão fazer o conhecendo o texto, tá? Você vai ler um texto do livro O Nascimento de Zeus e Outros Mitos Gregos, de Adriane Duarte. Antes, observe a capa do livro. Vocês vão conhecer o primeiro texto de mitologia grega que vocês vão conhecer, que vai estar nessas duas páginas mais para frente, que é a 44 e a 45, se chama O Nascimento de Zeus e Outros Mitos Gregos. Esse texto, na verdade, você vai ler o texto tirado desse livro aqui, que tem até a capa. A capa tá aqui, ó, que vocês podem observar, tá? E o texto foi retirado desse livro. Só que antes, vocês vão pensar sobre essas questões aqui. Na número 1, mais uma vez, seria em grupo, né? Em sala de aula nós faríamos em grupo. Mas não tem problema, você vai pensar sobre essas questões, que fala sobre a capa do livro, né? Depois, você vai fazer a número 2. A número 2 é escrita, tá bem? A número 2 é, durante a leitura que você vai fazer, procure descobrir a resposta para as seguintes perguntas. Então, a número 2 tem a letra A, quem é o herói da história? A letra B, que perigo ele vive? A letra C, a letra D e a letra E, tá? Isso tudo só para preparar vocês para conhecerem um texto sobre mitologia grega retirado desse livro Nascimento de Zeus, tá? Da autora Adriane Duarte, tá bom? Quarto. Então, nós vamos retomando aqui qual é o objetivo dessa aula. O objetivo dessa aula é trazer um novo gênero textual, um novo tipo de texto. Esse tipo de texto que nós vamos começar a ver agora é o texto sobre mitologia grega, tá? Nós vamos trabalhar esse texto que vão vir nas próximas páginas e vamos trabalhar em textos dentro das fichas também, tá bem? Nós vamos enviar fichas para vocês fazerem, para interpretarem textos sobre mitologia grega. E na hora de cobrar, na hora da avaliação, também vocês vão saber, ter que reconhecer, esse texto aqui é uma história em quadrinho, isso aqui é uma mitologia grega, e mais para frente nós vamos conhecer outro gênero textual, tá bem? Então vamos lá. Então, o que eu quero que vocês façam agora, recapitulando, para não ficar muita coisa acelerada, vocês vão iniciar lá na página 40, 41, vão analisar a capa, igual a gente faz em sala de aula, né? Que é o início da unidade, vão analisar a capa. A 42, vão ler sobre esses personagens. Na 43, você vai analisar a capa do livro, né, da onde foi retirado o texto que vocês vão conhecer. E na número 2 da página 43, vocês vão responder, tá? Feito isso, respiramos. Feito isso, vamos à página 44 e 45. Na página 44 e na página 45, aí sim, vocês vão ler o texto e conhecer Teseu, que enfrentou um terrível monstro chamado Minotauro. É interessantíssimo esse texto, muito legal, é uma leitura que vale demais, é um texto de mitologia grega e o nome aqui se chama Teseu e a Pele de Leão, tá bem? Vocês vão ler esse texto, que ele fica dentro da página 44 e a página 45. E depois vão fazer para mim a página 46 e a página 47. E um pedaço da página 48.
Nossa, Marcela, muita coisa, meu Deus. Calma, eu vou enviar a ficha, vai estar tudo escrito certinho que eu quero, tá bem? Então, de exercício mesmo, vocês vão ler com calma, tá? Ler silenciosamente a página 44 e a página 45, tá bem? Que traz a história de Teseu e a pele de leão, tá? E depois vocês vão fazer a interpretação desse texto, igual a gente faz em sala de aula, tá? Faz com calma, não tem por que fazer correndo, sem problema nenhum. Esse é o primeiro texto sobre mitologia grega que nós vamos trabalhar. Tem outros, não só aqui no livro didático, e a gente também vai mandar por ficha para vocês. Combinado? Ok? Então, seria isso. Quarto, na ficha vai estar tudo escrito, tudo bonitinho para que vocês possam entender. Vou retomar também o que é mitologia grega, tá? Que eu falei para vocês, que são as narrativas fantásticas, né? Criadas pelo povo da Grécia Antiga. Isso tudo vai estar na ficha para vocês lembrarem toda vez que vocês tiverem dúvida, ou volta no vídeo, ou volta na ficha que vai estar lá a explicação, tá? O que eu quero é que vocês leiam o texto e façam a interpretação com calma. Tá bem, quarto ano? Então, de língua portuguesa, eu separei isso para vocês, tá? Outra coisa também que vai ter na ficha é o seguinte. Nesse texto aqui, vocês vão achar os tipos de substantivos que o Marco falou com vocês no último vídeo, não foi? Vocês sabem o que é substantivos, né? Nós já relembramos, vocês estão sabendo já há muito tempo o que é o substantivo. E o Marco relembrou com vocês o que é o substantivo próprio, né? Nomes de lugares, nomes de pessoas, e o substantivo comum, né? Que é o nome de todo e qualquer outras coisas, a não ser nome de lugar e nome de pessoa. Marco também trouxe para vocês o substantivo simples e o substantivo composto. Substantivo simples é o que só tem uma palavra, né? Por exemplo, livro, caneta, óculos, né? Já o substantivo composto é um substantivo que envolve duas ou mais palavras, como, por exemplo, guarda-roupa, beija-flor, né, que são duas ou mais palavras. E assim vai, tem vários exemplos. E o Marco também viu com vocês o abstrato e o concreto, né? Abstrato é aquilo que a gente é mais voltado para sentimento, né? Coisa que a gente não consegue, vamos dizer assim, tocar. Por exemplo, o amor, o carinho, a alegria, são substantivos abstratos. E o concreto é aquilo que a gente já consegue tocar. Celular, relógio, cabelo, entre outros. Aí você pensa, bom, mas cabelo não é comum, Marcela? Sim, cabelo também é substantivo comum. Ele pode ser comum, ele pode ser simples e ele pode ser concreto ao mesmo tempo, tá? Isso não tem problema não, tá bem? Mas tudo isso falado num vídeo só pode dar uma confundida na cabeça de vocês. Não fiquem preocupados, a Marcela também, no caso eu também vou retomar para vocês na ficha, tá bem? O que é o substantivo próprio, comum, simples, composto, abstrato e concreto, tá? Os outros nós vamos ver mais para frente. Combinado? Quarto seria isso. Tudo isso vai ser relembrado na ficha, tá? Então foi isso que eu separei para vocês hoje de língua portuguesa. Tá bem? Ó, não se esqueça de se cuidar, tá bem? Lave bem as mãos. A situação tá uma situação bem complicada, né? Eu acho que vocês estão vendo aí nos noticiários que tá uma situação realmente muito triste, mas nós vamos passar por essa. Isso tudo vai passar, como eu sempre falo com vocês. Já já nós vamos voltar à nossa rotina. Tenha só um pouquinho de paciência. Eu também, às vezes eu fico pensando, meu Deus, quando que nós vamos voltar? Quando que eu vou ver meus pequenos? Mas já vai passar, tá? Não esqueça de conscientizar o seu colega, não esqueça de conscientizar o seu familiar, de lavar as mãos. Se puder ficar em casa,
tá? Que a situação é uma situação realmente que tá complicada, tá? Por hoje é só. Fiquem com Deus e se cuidem, tem? E se cuidem, hein? Marcela tá morrendo de saudade de vocês, tá? Um beijo. Oi, voltei aqui rapidinho. Marcela vai e volta toda hora, né? Bom, sobre o texto de mitologia grega, eu estava pesquisando sobre e tem um site bem interessante que eu acho que vale a pena vocês fazerem uma visita. O nome do site, ele se chama Grécia Antiga. Aí se escreve greciaantiga.org. Eu vou colocar aqui embaixo para vocês visualizarem melhor, tá? Ok? E aí é um site interessantíssimo para vocês, que vocês podem dar uma visitada, assim, sem muito compromisso, só para nível de vocês entenderem melhor mesmo sobre a mitologia grega. É bem interessante mesmo, tá? Vale ir lá, ok? Seria isso, voltei para falar isso, dar essa dica desse site. E outra, eu esqueci de perguntar. Estão lendo o livro Tome Cerejeira? Espero que sim. Desculpa. Espero que sim. Nós vamos cobrar, hein? Tá? É um livro extremamente interessante. Então, não esqueçam de ler. Todos leiam um pouquinho. Cada dia leia mais um pouquinho, tá? Porque vai ter trabalho valendo nota sobre o livro Tome Cerejeiras, tá bem? Agora sim, agora eu vou mesmo. Um beijo pra vocês, meus amores.